E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a terceira parte de o que teria acontecido se Dante fosse para o mundo de Akame ga Kill. Continuando de onde parou, no dia seguinte a base estaria sendo invadida por alguns bandidos, mas eles seriam mortos com muita facilidade. Então Dante fala que pelo visto ele entrou no grupo por nada, e que a única coisa que valeu a pena foi ele ter conhecido a Akame e a Leonis, e então o mesmo vê a Akame matando dois caras com muita facilidade, arrancando as cabeças dos mesmos. Porém um bandido tentará acertar por trás, mas o Dante o corta ao meio. Dante: ninguém mexe com a minha garota, Akame. Bom trabalho, meu amor. Assim os dois se beijam, e após todos os bandidos serem eliminados, a Night Raid voltaria para sua base. Depois de tudo isso, Tatsumi e Mine teriam o mesmo treinamento do original, se é que vocês me entendem. Enquanto ao Dante, ele estava tendo um treinamento de combate com a Leonis, onde a mesma já se transforma falando que não ia pegar leve, e então com um sorriso o Dante fala que também gostava de ir na base da porrada, e então ele tira as suas armas e as coloca no chão, assim começando um combate corpo a corpo com Leonis, onde eles estavam trocando golpes até o Dante tentar acertar um soco em Leonis. Porém a mesma se esquiva e se agarra no braço Dante, assim o imobilizando, porém com sua força ele a levanta, deixando a mesma surpresa pela força do Dante. Então o mesmo a joga contra o chão, e assim ela o solta, e logo o Dante fica em cima dela. Então ela fala que perdeu. Porém quando o Dante abaixa o seu punho, a Leonis aproveita, e com um movimento ela o joga no chão. Dante: tudo bem, admito, eu perdi. E então a Leonis começa a lamber os seus lábios e dá um beijo no Dante. Os dois ficam assim por um tempo até que se separam, e então ambos começam a tirar as suas roupas. Galera, a partir daqui os infones, beleza? A Leonis estava passando a mão no corpo dele e ela logo começa a bater uma para o Dante até que ele goza na mão dela. Então como uma cara safada ela engole tudo na mão, e assim rapidamente o Dante a virar, e então ele começa a brincar com os peitos dela, assim fazendo a mesma fazer vários gemidos, e logo em seguida ele desce a sua mão até a buceta dela. Então ela começa a gemer bem mais alto, e então o Dante a penetra. Assim ele começa a se mover devagar, porém ele começa a ir mais rápido, levando a Leonis à loucura junto dele. Assim ele libera tudo dentro dela, e então eles ficam fazendo amor por mais algumas horas, e após isso eles estavam se vestindo. A Leonis coloca a jaqueta no Dante, então ele agradece dando um beijo nela, falando da próxima missão deles, que seria de matar um cara que abusava e matava as mulheres. Ao chegar lá, a Mine sobe em um morro, então a Mine se prepara e mata o cara, e com o cara morto, vários guardas iriam para cima dos assassinos, mas em questão de segundos todos seriam mortos, menos um que iria atrás de Mine e Tatsumi, em que os assassinos matam o soldado, e assim missão cumprida. E quando todos estavam voltando para a base, a Akame e a Leonis estavam agarradas nos braços do Dante. Nos pensamentos do Dante: isso que eu chamo de vida de demônio. No dia seguinte o Dante junto do Tatsumi estariam treinando com o Bulat, até que o Tatsumi cai no chão e fala que ele não aguenta, mas o Bulat fala que os músculos do Tatsumi ainda não têm precisão, e diz para o Tatsumi parar de fazer movimentos desnecessários, eles vão aguentar o dobro. O Tatsumi pergunta para Dante se ele tinha alguma dica para ele. Dante fala para ele se esforçar mais. Nos pensamentos do Tatsumi, isso não ajudou em nada. Nesse momento aparece a Akame e fala que eles iam fazer o café da manhã. Tatsumi fala para Dante para eles irem logo, mas quando eles olham para o lado, Dante havia sumido. Em outro local, na agenda estaria recebendo informações de um soldado à beira da morte sobre Zango Carrasco, e mais tarde a agenda passa essas informações para o pessoal da Night Raid, e diria também que ele era um usuário
usuário de arma imperial. O Tatsumi pergunta o que eram as armas imperiais. Então é na agenda dá a mesma explicação do original. Então o Dante fala que essas armas imperiais são brinquedos de criança. Akame fala para ele não subestimar as armas imperiais, mas nesse momento o Dante pega a sua rebelião e a transforma em um machado demoníaco. Assim todos da Night Raid ficam surpresos. Então com um sorriso o Dante fala que o pessoal dali precisa melhorar muito e ele ainda completa falando que iria atrás do carrasco sozinho. A Akame fala para ele não se achar. Dante responde que ele não se acha e sim ele é. Depois disso o Dante refletindo um pouco. Dante: acho que eu exagerei um pouco. Eu tenho que deixar de ser um completo babaca, principalmente quando estou perto da Akame e da Leonis. Assim o Dante adormece. Então ele teria um sonho onde ele veria o dia em que sua família veria a desabar. Dante veria sua mãe sendo morta por mundos, e também veria o seu pai sendo torturado no submundo. E a sua última lembrança dele contra o seu irmão Vargio. Depois disso ele acorda um pouco ofegante. Então ele rapidamente se recompõe enquanto mexia no colar em seu pescoço. Nos pensamentos do Dante: será que eu sou um irmão tão péssimo assim? E então a Akame aparece esticando a mão para o Dante, dizendo que mesmo ela iria junto dele para acabar com o Zang. Então ele dá um sorriso e pega na mão dela e o mesmo um pouco envergonhado pede desculpa pelo modo que ele agiu. Então a Akame dá um sorriso e logo beija ele. Akame: deixa disso, agora temos trabalho. Após ela falar isso o Dante dá um sorriso e assim os dois vão juntos à procura do Zang. Na cidade o casal de assassinos estariam procurando Zang até que o Dante veria uma figura família que era o irmão dele. O mesmo ficaria um pouco desconfiado, mas ele resolve seguir aquele pessoa. Então após andar um pouco o Dante pergunta para aquela pessoa se este local estava bom para se o túmulo dele. Zang: você ia dizer uma coisa dessas para o seu próprio irmão? Dante: bem, primeiro você não é o meu irmão, pois ele tem um colar parecido com meu pescoço e também ele tem um cheiro bem peculiar. Após ele falar isso o Zang começa a rir que nem louco e então mesmo se revela. Zang: legal, você é muito interessante. Ficarei feliz se fatiar você. Dante: ok, então vamos começar logo esse jogo. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, beleza? E fui.